Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. O tema do nosso projeto é o uso da tecnologia por crianças como desenvolvimento cognitivo é influenciado. O nosso grupo é composto por eu, Ana Carolina Rodrigues, pela Gabriela Alves e pela Isabela Moreira. Pode passar. Eu vou apresentar a introdução e a contextualização temática. Então, com a globalização e os avanços tecnológicos, a tecnologia vem fazendo cada dia mais parte do nosso cotidiano e é utilizada para diversas funções, então seja na comunicação, no trabalho, na aprendizagem, na educação, no entretenimento, a tecnologia tem diversas funções, então ela está muito presente no nosso cotidiano. E devido a essas diversas funções, ela está presente em todas as etapas do desenvolvimento, inclusive a infância. E na infância, nós estamos observando que as brincadeiras tradicionais, como amarelinha, pega-pega, esconde-esconde, vem sendo deixada de lado pelas crianças pela utilização de aparelhos tecnológicos. Então, hoje em dia, elas estão utilizando mais os tablets, celulares e computadores, tanto para atividades recreativas quanto para diversas outras, como a educação, realizando atividades escolares, entretenimento, assistindo vídeos e jogos e comunicação. E isso levanta diversas questões, como, por exemplo, a influência desse uso no desenvolvimento delas, especificamente no desenvolvimento cognitivo. Pode passar. Bom, eu vou apresentar o problema de pesquisa, a justificativa e os objetivos. O problema de pesquisa do nosso projeto é compreender como o uso de aparelhos eletrônicos por crianças do ensino infantil afeta seu desenvolvimento. Com relação ao uso da justificativa, o motivo que nos levou a pesquisar sobre esse tema é tendo em vista o uso massivo da tecnologia pela sociedade, incluindo as crianças, e a influência desta nos comportamentos, pensamentos e ações. Ou seja, a tecnologia, ela afeta de alguma forma essas questões, mas a gente quer descobrir se é de forma benéfica ou não. E cabe salientar ainda o importante papel do psicólogo, que é no de produzir conhecimento, em específico no desenvolvimento dos indivíduos. No nosso caso, no desenvolvimento humano, algo que é extremamente importante, e principalmente no cognitivo. Dessa forma, a gente tem por intuito ainda uma conscientização no uso da tecnologia de forma benéfica e satisfatória, ou seja, objetivando reduzir possíveis riscos e prejuízo às crianças que utilizam esses aparelhos eletrônicos e essa tecnologia na questão do seu desenvolvimento cognitivo. Com relação a essas consequências negativas, a gente pode citar a memória, a linguagem verbal, a criatividade e a atenção. Ainda temos no nosso projeto os objetivos, que são os objetivos gerais e os objetivos específicos. Com relação ao objetivo geral, o nosso é identificar de que forma o uso da tecnologia afeta o desenvolvimento cognitivo das crianças. Com relação aos objetivos específicos, temos analisar o tempo do uso de aparelhos eletrônicos pelas crianças, identificar as consequências no desenvolvimento cognitivo de crianças que usam aparelhos eletrônicos, comparar o tempo de uso de aparelhos e os efeitos desse uso, e ainda comparar crianças que possuem acesso a aparelhos eletrônicos com as que não usam ou usam em um tempo menor. Bem, pode passar. Oi, pessoal. Então, agora eu vou falar sobre a metodologia que usamos no nosso projeto. Eu vou começar falando com o tipo de pesquisa que escolhemos. Então, será uma pesquisa quali e quantitativa. Quantitativa porque vamos analisar os dados de tempo de uso de aparelhos que essas crianças geralmente usam.
E qualitativa, porque vamos interpretar esses dados, além de conversar com os pais e os responsáveis e os professores dessas crianças para ter essa parte qualitativa. As duas abordagens são diferentes, porém uma complementa a outra. E também vamos usar a pesquisa descritiva e o levantamento de campo do tipo survey. A descritiva por causa dessa questão, que vamos analisar os tipos de aparelhos que essas crianças usam, esse tempo, em que momento do dia e o que elas fazem no aparelho. E esse levantamento que a gente vai fazer do tipo survey é porque ele examina uma amostra da população, então por isso escolhemos ele. Sobre os participantes, serão 30 crianças da rede particular de ensino, então elas estão matriculadas no ensino infantil, elas têm em torno de 4 a 7 anos, e a gente dividiu entre 15 crianças que possuem acesso regularmente por aparelhos, e 15 crianças que não possuem acesso ou que têm pouco acesso. E aí, para ajudar também na coleta de dados, vamos precisar dos responsáveis dessas crianças e também dos professores, porque os professores, eles têm a parte pedagógica para nos passar essas informações, e os pais, eles estão no convívio com a criança, né? Então, ele consegue nos passar essa parte também. Sobre o local, escolhemos uma escola do interior de São Paulo. Ela é uma escola particular e é uma escola de ensino infantil. Agora, sobre os instrumentos e materiais. Primeiramente, vamos utilizar Na verdade, vamos utilizar 3 instrumentos. Serão quatro instrumentos, porém um é interligado com o outro, já eu explico. Então, o primeiro vai ser um questionário. Esse questionário ele vai ter 10 perguntas, 8 são perguntas fechadas, então é dissertativa. E 8 são questionários e 2 são dissertativas, que são abertas. Esse questionário será destinado aos pais e ele foi feito por nós. Então, vocês conseguem acessar no nosso trabalho escrito, que ele está lá em apêndice. E também, como um outro instrumento, desenvolvemos um roteiro de entrevista para ser feita uma entrevista com as professoras desses alunos, dos alunos participantes. Esse roteiro de entrevista possui 12 questões e é um roteiro semi-estruturado. Então, a professora está aberta para falar coisas extras e a gente para ter aquela troca. Então, a gente pode ter a troca. E como auxiliar desse instrumento, já que é uma entrevista, para a gente não ficar perdendo tempo e anotando tudo que está sendo conversado, vamos ter o auxílio de um gravador. Então, será gravada a entrevista para depois a gente conseguir fazer a análise desses dados. Como um terceiro instrumento, esse destinado para as crianças, vamos aplicar o teste VISC, o VISC 4, para conseguir ver o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, já que ele tem mais esse foco. Agora, sobre o procedimento e coletas de dados, eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar toda essa parte de coleta das informações. Então, primeiramente, a gente vai chegar até a escola, vai conversar, conversar sobre o que é a nossa proposta, para ver se a escola topa participar. E com isso, depois a própria escola vai entrar em contato com os pais para ver quais os pais que vão querer participar. E aí nós encaminharemos o questionário com essas 10 questões para os pais via e-mail. Então, será feito via e-mail. Após isso, também vamos em um momento na escola, e aí vai ser feita a entrevista com as professoras, com aquele roteiro que a gente mesmo fez também. E esse roteiro também está em apêndice no nosso trabalho. E depois, num terceiro momento, vai ser feita
feito a aplicação do teste com os alunos, né, nas crianças. Então, aí, depois a nossa análise dos dados vai ser da seguinte forma. Primeiro a gente vai pegar os dados do questionário, vai separar os relevantes para ver se não tem alguma questão que o pai assinalou 2 ou deixou sem assinalar, para ver certinho, fazer todo esse levantamento e formular tabelas para ficar melhor a visualização, para depois ter as nossas considerações finais, né? Para ver se chegamos no nosso objetivo. Já na entrevista será feito praticamente a mesma coisa, a gente vai pegar a gravação, vai transcrever as falas para um documento Word, para depois fazer mais um resumo do que foi falado, tudo que foi transcrito, para a gente também formular uma tabela com as coisas faladas em comum, que as professoras falaram em comum entre o aluno que usa aparelho e os alunos que não usam, a gente vai formar uma tabelinha para conseguir comparar. E com tudo isso, a gente vai pegar e aplicar analisar o teste conforme o manual do próprio teste indica, né? Então, a gente vai pegar essas 3 informações que vamos ter, esses 3 materiais utilizados, os 3 vão dar algum tipo de resultado, e aí a gente vai analisar os 3 e ver se chegamos ao nosso objetivo, que é ver se o uso de aparelho realmente ele está influenciando negativamente ou positivamente no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, e quais são esses pontos positivos e quais são esses pontos negativos, se é que há os 2 ou se há só um. E aí um ponto que não está ali como tópico, porém a gente teve que falar também, que é a parte das questões éticas, né? Que desenvolvemos o que os pais tiveram que preencher sobre a participação deles, a participação dos filhos, e as professoras também tiveram que preencher para que todos soubessem que há o risco, que toda pesquisa tem o seu risco quando envolve ser humano. Então, tudo foi bem explicadinho, e o nosso trabalho, essa parte da ética, também está lá no anexo, no nosso trabalho. Então, como de metodologia, eu finalizo por aqui. Então, a apresentação do nosso trabalho foi essa, do nosso projeto de pesquisa. Aqui está nossas referências. E agradecemos a atenção de todos. Se tiverem alguma colocação, alguma dúvida, se quiserem deixar algum outro material, um vídeo que também acrescente a nossa pesquisa, a gente agradece. Obrigada, gente. Obrigada.